Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato, que abre uma semana que terá um feriado no meio, né, o dia 21 de abril, né, mas ela começa já, como todas as últimas semanas, politicamente quente e, do ponto de vista do país, estatisticamente trágica também. Uma semana que nós deveremos ultrapassar na contabilidade catastrófica do coronavírus os 380 mil brasileiros mortos em decorrência da doença. Em razão disso e dessa escalada, criou-se no Senado Federal a CPI da Covid, né, que alguns chamam também de CPI do genocídio, para apurar as responsabilidades da forma como está o objeto de criação da CPI, as responsabilidades, atos e omissões do governo federal, né, em relação ao combate ao coronavírus e também de estados e municípios quando houver desvios, malversações de verbas públicas e de insumos, né, direcionados a estados e municípios para o combate à pandemia. Trouxemos aqui como convidado especial de hoje o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, Partido Progressista, senador pelo Piauí, né? O senador Ciro Nogueira é uma das lideranças políticas mais hábeis dentro do Congresso Nacional, né? Foi deputado por, se não me engano, 3 mandatos, 2 ou 3 mandatos, 4 mandatos, né? E é um dos construtores da engenharia política que permitiu a vitória do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do mesmo partido dele, né, e também do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi apoiado pelos dois lados do polo político, né? Senador Ciro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Luiz, é um prazer enorme estar podendo participar desse teu programa, debate de alto nível. Feliz de poder lhe rever. Eu tenho tido esse prazer e espero que a gente possa esclarecer muito do que está acontecendo no país, no cenário nacional, para que a gente possa contribuir com esse momento tão difícil que o mundo está vivendo, mas em especial o nosso país. Perfeito, obrigado. Senador, a CPI deve começar na próxima quinta-feira, dia 22, né? É possível ainda que haja um adiamento de mais uma semana, mas o início agendado é para o dia 22, e ela começa com um roteiro traçado. CPIs são instrumentos das minorias, são instrumentos de ação das minorias. Essa CPI foi criada por uma pressão da minoria, né, e que, enfim, foi obrigada a que se instalasse a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Existe um relatório do Tribunal de Contas da União que já traçou o que se pode enxergar ali, um roteiro de ação da CPI, culpabilizando o ex-ministro Eduardo Pazuello e o seu secretário-geral, também era general, né, Elcio Souza, né, por ações e por omissões que levaram a tragédias em todo o país, mas em específico no estado do Amazonas, quando o Ministério da Saúde foi avisado pelo menos 10 dias antes que faltaria oxigênio. No estado, faltou oxigênio e pelo menos 2 dezenas de pacientes de Covid que precisavam de oxigênio morreram em decorrência disso. Eu falo pelo menos porque há um roteiro lógico que mostra essa contabilidade trágica no caso de pelo menos 2 dezenas. Há também a ação descrita lá da ainda secretária do Ministério da Saúde, mas que não é de carreira do Ministério, a médica Mayra Pinheiro, do Ceará, que inclusive teve uma militância política dentro do PSDB, foi candidata ao Senado nas últimas eleições
pelo PSDB, né? E ela, no cargo em que ocupa, ela estimulou não só a fabricação das medicações chamadas kit Covid, como o uso do kit Covid como um tratamento preventivo, né, contra o coronavírus, né? E no caso específico do Amazonas, né, está feita a relação aí, houve o estímulo para que uma médica usasse uma nebulização de hidroxicloroquina em 4 pacientes grávidas que morreram. A Mayra Pinheiro continua no Ministério da Saúde, mesmo em cargo comissionado. Como o governo responderá a acusações como essas durante o processo da CPI? E é razoável que o ex-ministro Eduardo Pazuello, na semana em que a CPI deve, enfim, começar a funcionar, volte a servir dentro do Palácio do Planalto como um secretário especial de modernização do Estado e ainda conservando a sua patente de general da ativa. É possível defender atos e omissões como essas? Como o governo está se preparando para esse embate na CPI? Luiz, primeiro, eu não estou indo para essa comissão para defender governo. Eu estou indo para essa comissão porque eu acho que eu fui um crítico muito feroz do momento dessa CPI, da instalação dessa CPI. Um absurdo. Nós, no pico de uma pandemia, estamos com essa disputa política do Congresso Nacional. Em lugar nenhum do mundo, e aconteceu já algumas comissões semelhantes a isso, né, nomenclatura diferente em outros lugares do mundo, se faz uma comissão dessa no pico de uma pandemia, se faz isso depois da pandemia. É como se no meio da guerra você fosse dizer quem era o vencedor. Mas já que ela está instalada, eu espero que ela venha não como disputa política, mas que venha para contribuir com esse momento gravíssimo que o país está vivendo. Acho que esses fatos que você citou podem ser, sim, investigados, esclarecidos, mas eu não vejo isso como o maior foco, o maior problema do país, essa situação que já ocorreu no estado do Amazonas. Porque é uma situação que não tem inocência. O governo federal pode ter sua culpa na falta de oxigênio no Amazonas, mas não é apenas o governo federal. O governo federal não tem a obrigação de comprar oxigênio. Isso é uma atribuição dos governos estaduais e dos municipais. Mas nós podemos auferir responsabilidade, eu acho isso importante. Essa questão da cloroquina, eu mesmo tomei cloroquina quando tive o Covid, e ainda hoje eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Médicos renomados, os melhores médicos do país, não vou citar nomes, tomaram a cloroquina quando tiveram. Então, essa é uma enfermidade que o mundo não conhecia. As pessoas ainda hoje estão tentando descobrir alternativas, e eu acho que foi uma tentativa de levar a cura para a população. Agora, eu acho que essa CPI ela deve vir num foco, que eu acho que é muito mais importante, de por que os recursos federais que foram mandados para estados e municípios, principalmente para os estados, eles não foram utilizados da forma correta ou não foram utilizados da sua totalidade. Em alguns casos, vocês têm acompanhado pelo país, muitos deles foram objeto de operações da Polícia Federal no que diz respeito ao seu desvio. Então, eu acho que isso é muito mais importante. A população, se fizer uma pesquisa de opinião pública, pode ter certeza que a população estará muito mais interessada se houve desvio de recurso público, que já é grave, mas imagine no meio de uma pandemia. Isso pode ter tirado vidas de brasileiros que precisavam de tratamento. Bom dia, senador. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para a entrevista no Sua Excelência o Fato. Senador Ciro Nogueira, o senhor entrou na Câmara em 1995. Isso foi logo depois de 2 CPIs muito importantes. A CPI do PC Farias e a CPI dos anões do orçamento. Foram das mais importantes e que produziram mais resultados. A CPI do PC Farias, ela iniciou
com uma ligeira maioria, nasceu com uma ligeira maioria do governo, do então presidente Fernando Collor. Mas no meio do caminho, essa maioria mudou, os fatos foram mais fortes, e acabou que saiu dali um pedido que originou o impeachment do presidente Collor. A minha pergunta é sobre o fato de que essa CPI ela nasce com um governo minoritário, a maioria formada pela oposição e por parlamentares que se dizem independentes. Ou seja, o governo larga em desvantagem. O senhor, na sua opinião, o governo consegue reverter isso? Como o governo vai conseguir reverter diante de números tão complicados que o senhor pondera em relação à participação dos governadores? Eu não tenho dúvida de que tem realmente, de que todo mundo é parte. Vejo também prefeitos distribuindo cloroquina. Então, todo mundo, de fato, tem um pouco de participação. Mas o senhor acredita que o governo consiga, nesse quadro, reverter, já que larga minoritário na CPI? Você citou duas CPIs que tinham o inverso, né? Eu acho que se houver transparência, se a CPI, não tenho dúvida que ela vai ser um dos objetos de maior atenção, tanto da mídia quanto da população, nos próximos tempos, você vai ver que o grande fato dessas CPIs que você citou são o desvio de recursos públicos. E essa pode ter certeza que é o foco da população. E não existe um caso de acusação de desvios públicos no que diz respeito ao governo federal. Agora, nos estados, você vê uma quantidade enorme de operações de desvio, de compra de respiradores, de medicamentos, em que podem chamar muito mais atenção. Agora, eu espero que ela seja uma CPI transparente, né? Que a população acompanhe, que a gente vai vendo que quem cometeu erros, quem pode ter cometido desvios. Eu não estou lá para proteger nenhum tipo de mal feito, não. Nós queremos esclarecer, nós queremos que a CPI não deixe de ser parcial. Ela foi criada exclusivamente para tentar atingir a pessoa do presidente Bolsonaro. E que o Luiz conhece muito bem um dizer que nós falamos aqui no Congresso Nacional. CPI, você sabe quando ela inicia, você não sabe como ela termina. Isso. Então, sem dúvida, não se controla a CPI. Também não há... quem diz que controla a CPI está mentindo, certamente é mal intencionado. Né? Senador Ciro, né, nós dois, né, o Eumano não falo nem tanto, porque teve um outro tipo de credo, né? Mas nós dois somos cristãos e tementes a Deus, né? O Eumano é mais agnóstico, né? Talvez já tenha sido até ateu na vida, né? E nós sabemos que por sermos tementes a Deus, né? Nós sabemos que não é possível determinar, né, aonde se peca, porque se peca por atos e se peca por omissões, né? O governo federal, né, poderá sim ser investigado por omissões e não só por atos que ele cometeu. Na questão específica do Amazonas, né, que é um quadro, uma CPI para organizar as suas investigações, ela pode, como foi feito inclusive na CPI do PC, ela pode fechar o foco, e foi feito isso na CPI dos anões do orçamento, como o Eumano citou, fechar o foco sobre casos determinados. E aí está muito evidente que o Amazonas pode ser um microcosmo em que se transformou o Brasil. E isso já era visível lá atrás. O presidente da CPI, que terá que ser confirmado esta semana, que será presidente, mas deve ser o senador Omar Aziz, ex-governador do Estado, ex-vice-governador do Estado, né? E um personagem, você o conhece, é uma personalidade muito impossível de ser contida e muito cheio de ideias próprias, como são as lideranças políticas, né? E já está muito claro que o senador quer fechar o foco em torno disso. O relator da CPI
deverá ser também por um caminho, e porque a oposição tem maioria na CPI, o senador Renan Calheiros, que é um dos quadros mais experientes do parlamento, né, e que tem, você o conhece muito bem também, ele esteve conosco aqui na segunda-feira passada, tem uma cabeça extremamente organizada, né, e sabe fazer as perguntas certas no momento em que quer extrair a informação precisa de determinados casos. O general, e ele ainda é general, ele tem essa patente, ele está na ativa, Eduardo Pazuello, será certamente um dos primeiros convocados para explicar na CPI a condução dele enquanto foi ministro da Saúde e que dizia, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, a ordem aqui é a seguinte, um manda e o outro obedece. Ou seja, ali ele deixou claro que as ordens partiam do Palácio do Planalto de Jair Bolsonaro. Houve erros, e a CPI vai chegar a esses erros de condução dentro do Ministério da Saúde. Eles poderão, então, vazar para o presidente da República essa responsabilização. Eduardo Pazuello é general. A gente vai ter um primeiro caso na história política e parlamentar do país de um general da ativa sendo convocado para sentar numa CPI dentro do parlamento na condição de general da ativa. Num governo que é comandado por um capitão do Exército que foi expulso do Exército por mau comportamento, que foi expulso do Exército lá atrás por ter tentado sabotar a ordem institucional, que é o Jair Bolsonaro. Esse general Eduardo Pazuello poderá recorrer à justiça militar, porque, afinal, ele é um general da ativa, e não à justiça comum. Muitos depoentes em CPIs, para se eximir de se autoincriminar, recorrem ao Supremo Tribunal Federal em busca de habeas corpus que os permitam não falar durante as sessões da comissão. Você como principal articulador político, e é isso hoje, é uma das figuras mais hábeis do Congresso na articulação política, como principal articulador político, né, do lado do governo, aconselhará o general Pazuello a recorrer à justiça comum e civil, caso seja convocado e não deseje falar para a CPI, ou à justiça militar, né? Porque ele vai recorrer desse direito. Olha, Luiz, eu espero que não seja necessário. Eu acho que, se for convocado, tem que prestar os esclarecimentos da forma correta, com todo respeito, do que viveu, do que aconteceu e do que ele é responsável. Eu não posso falar pelo general Pazuello. Eu acho que se ele tomar alguma atitude, defendendo os seus direitos, nós vivemos sobre a mantra, graças a Deus, de uma Constituição que tem que ser respeitada. E existe esses direitos, como você acabou de citar, aí da pessoa não poder, ter o direito de ficar em silêncio no caso de fosse incriminar. Eu espero que isso não ocorra e nem vou aconselhar isso, né? Agora, eu acho que é um tipo de situação que o general Pazuello tem a sua responsabilidade, e eu considero que nenhum homem público hoje do país é inocente, inclusive eu, nessa situação. Eu acho que o grande responsável, o grande parte do que está ocorrendo no nosso país é fruto dos homens públicos que estão na gestão, seja do Executivo, seja do Legislativo, que teve seus erros, teve muito mais acertos, mas nos legislativos estaduais, municipais, eu acho que é um tipo de situação que a gente só vai ter um retrato correto de quem é culpado, de quem se omitiu, após a pandemia, que era um momento correto. Por isso que eu não defini que essa CPI fosse instalada agora. Eu vejo, acho que todos os ministros que estiveram lá têm que dar explicação. Eu vejo muito mais responsabilidade em algumas situações do que em outras. Vou dar um exemplo aqui.
O Mandetta passava mais tempo na frente das televisões do que geria o Ministério da Saúde naquela época, e foi um desastre na gestão no que diz respeito à pandemia, porque não levou logística e eu acompanhei aqui de perto. Nós só viemos a levar leitos de UTI, a estrutura e financiamento para os brasileiros, estados e municípios, com a chegada do general Pazuello ao Ministério da Saúde. Então, são situações que tudo vai ter dois pontos de vista e duas situações que vão ter que ser analisadas na CPI e, principalmente, pela sociedade brasileira. Senador, o senhor disse que o senhor não chega como defensor do governo, mas, evidentemente, o senhor é da base governista, e se o senhor não o fizer, outros integrantes da CPI da base governista farão a defesa do governo de uma forma ou de outra. Nesse aspecto, o senhor acha defensável o comportamento do presidente da República em relação à aglomeração, deixar de usar máscara, estimular sempre, nunca ter uma palavra de contenção, mas sempre uma palavra de liberação, de deixa que na prática é fazer o vírus circular? Eu acho que não há muita controvérsia em relação a isso. O senhor acha defensável esse comportamento do presidente da República? Olha, eu não concordo de forma nenhuma com esse posicionamento, já manifestei inclusive para ele. Ele chegou a mudar muito no que diz respeito à utilização da máscara. Acho essa questão de aglomeração um erro, as pessoas têm que se precaver, e quando você está se precavendo, você não está afetando a vida dos outros. Agora, isso é crime, né? Não vejo isso como crime, não vou negar para você. Acho que nós temos que incentivar, tem que dar o exemplo às pessoas para que não façam não tenham esse tipo de comportamento. Eu tenho uma defesa do que o presidente fala em alguns aspectos de respeito ao fechamento de determinados setores que precisam subsistir, precisam ter o seu desenvolvimento, precisam nós não esperávamos nem o mais pessimista dos analistas dessa pandemia acharia que nós estaríamos com tanto tempo de pandemia, né? A gente tem a expectativa de ter um ciclo no máximo de um ano, nós já vamos com muito mais de um ano, ainda estamos no pico da pandemia. Então, a economia está sofrendo, grande parte da população está sem subsistência, está com problemas sérios até para comer, para ter os seus alimentos. Tenho defendido muito que o governo federal e o governo do estado e do município tenham uma atuação mais forte para tentar levar alimento à população. Então, são situações que eu não concordo, não. Eu fiz minha crítica na época com algumas posições do presidente, quando ele falou daquela história da gripezinha, do mimimi. Eu só fui um crítico daquela situação, eu não concordo. Eu acho que foi um erro, mas não é um crime. Agora, isso não está na base de tudo, senador? Isso não está, essa mudança... Porque, veja bem, se nós estamos diante de um fato que é imponderável, nós não temos um controle, há um desconhecimento completo da ciência, não completo, mas muito grande, esse comportamento não está na base de todo o nosso descontrole, já que, inclusive, prefeitos, governadores também, replicaram esse comportamento do presidente. Isso não está na base, isso por si só não é suficiente para que o presidente seja responsabilizado pelo que está acontecendo? Eu não acho que deva ser motivo de responsabilização nesse caso aí, não. Eu acho muito mais grave outras situações. Se você for ter uma situação para medir responsabilidade, acho muito mais grave o governador receber recursos, ou desviar esses recursos, ou não utilizar esses recursos para dar assistência à população. Se você for medir... Desculpa, senador, mas veja bem, se as pessoas... Perdão, o som falhou um pouco. Se as pessoas não se aglomerarem e não transmitirem o vírus, essas outras medidas tornam-se desnecessárias. Essa aqui é a questão. A minha questão não é anterior essa questão do comportamento. Esse vírus, vamos ser bem franco, não está sendo... Esse é um dos motivos, essas aglomerações, mas não é o que causa. Acho que a situação que nós temos no nosso país, principalmente no que diz respeito à logística, para as pessoas irem trabalhar. Hoje, como é que você faz com esses ônibus lotados, o metrô lotado? As pessoas têm... E ali as pessoas tentam se proteger e estão sendo contaminadas.
muito mais do que nessas aglomerações que você está citando. Então, tem uma série de situações muito mais graves do que são situações que são condenáveis. Eu não estou aqui defendendo, não. É aglomeração, eu sou radicalmente contrário a esse tipo de... Senador... Mas eu acho que, então, se você for fazer uma escala no que respeita à culpa, eu acho isso muito mais grave. Senador Ciro, a gente está falando, eu estou projetando aqui na tela, um dado estatístico que é de ontem. Mortes por milhão de habitantes. Estados Unidos, 1.704 mortes é o campeão por milhão de habitantes, mas com 32.666.000 casos confirmados. Por quê? Porque testa a população, porque há testes disponíveis. Brasil, 1.749 mortes por milhão de habitantes, o que nos transforma no segundo país nessa estatística de morte por milhão de habitantes, né? E isso é, obviamente, uma tragédia nacional, mesmo que, veja bem, dois países com população grande, o México, menor que o Brasil, fez uma revisão das suas estatísticas, viu a subnotificação, teve um salto há 2 semanas nesse número de mortes por milhão, chegou a ficar acima do Brasil, mas já caiu, está abaixo, porque o Brasil, neste momento, o Brasil tem 2,7% da população mundial e 30% das mortes por Covid em todo o mundo, né, durante o ano de 2021. O Brasil tem 2,7% da população e 30% das mortes por Covid no ano de 2021. A gente não está tratando... E o outro país que eu ia falar, que aí esse sim está com uma subnotificação brutal, que é a Índia, porque a Índia já tem um número de contágio maior que os Estados Unidos, já conseguiu comprovar o contágio em 38 milhões de habitantes, mas só tem como tem uma população de 1.350 bilhões de habitantes, né, tem uma morte por milhão inferior a 300 pessoas, o que, é claro, é uma notável subnotificação. O governo da Índia está entregue também a uma personalidade política de direita. O Narendra Modi, primeiro-ministro de direita, mas que tem uma formação política que o transforma em amigo da ciência. O Brasil tem hoje um governo, vamos dizer, de extrema-direita, não diria um governo de direita, pelas posições, pela sua agenda de costumes, né, elencada pelo presidente Jair Bolsonaro, é um governo de extrema-direita, que em diversos momentos foi inimigo da ciência. Ele não deu as condições necessárias na origem desse processo para que laboratórios públicos, como o Butantan, como a Fiocruz, e diria outros até, como a Ageu Magalhães, né, instalado na Universidade Federal de Pernambuco, e outros instalados pelo país, para que produzissem vacinas. Houve um discurso, assim como um discurso a favor de aglomerações e contra um comportamento social que levasse as pessoas a terem distanciamento, a usarem máscaras, a terem um olhar mais empático, né, entre si e pela população e a favor da saúde, houve também uma posição muito contrária à ciência, que levou o Brasil, inclusive, a não dialogar em 2020, né, com os principais laboratórios do mundo que estavam começando a produzir vacinas, que levou o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que deverá ser convocado à CPI, né, já no início dos trabalhos, a praticar um comportamento absurdo em relação à missão diplomática chinesa no Brasil, ao embaixador da China no Brasil, né, a criar xingamentos, né,
a xingar a missão diplomática chinesa no Brasil, os chineses que são os maiores parceiros hoje na ciência brasileira, na produção da vacina. Ele terminou demitido, foi trocado por um outro embaixador, também de carreira, com uma postura completamente diferente e que tem já, em escassas semanas, produzido um retorno do Itamaraty à sua linha histórica profissional. Isso não é culpa? A maneira como se comportou o ministro das Relações Exteriores do Brasil não projetava um comportamento que era também do seu chefe, o chefe dele, o presidente da República? Bem, aí vamos por partes. Você citou aí diversos países que têm algumas semelhanças a respeito à população, né? Estados Unidos, Índia, Brasil, México, que são que Estados Unidos hoje o quê? No centro-esquerda, mais ou menos. O México, extrema esquerda, né? O Brasil, como você disse, mais à direita, a Índia. Acho que a grande diferença... Não, eu falei extrema-direita, você está colocando direita, mas tudo bem. Mas só por que são países que estão sofrendo? Você comparar os Estados Unidos com o Brasil, ainda está acima do Brasil, com toda a estrutura financeira que ele tem, e o grande diferencial é que ele foi capaz de produzir a sua vacina. Não é verdade? O Brasil, acho que sempre, o grande problema do Brasil foi não ter tido a capacidade de produzir a sua vacina. E isso aí, pelo amor de Deus, não dá para culpar o presidente Bolsonaro. Não dá para produzir, porque isso aí não é em 2 anos que você faz um parque tecnológico, forma cientistas que possam desenvolver uma vacina. Tá certo? Mas a nossa questão com a vacina não é a falta de capacidade de produção, é a falta de insumos. E por que a França está com problema de comprar vacina? Por que a Alemanha está com problema de comprar vacina? Por que o mundo inteiro, fora esses países que produzem vacina, como Índia, Rússia, China, Estados Unidos, estão com problema de comprar vacina? Então a culpa é do Bolsonaro de não dar. Então não vamos ter essa visão, porque é errada. Ela é errada. O mundo inteiro está com problema de estar vacina. E o Brasil, com todo esse problema, é um dos países que mais se vacina no mundo. Senador Ciro, o Brasil, aí é que está a questão. O Brasil não é só um dos que mais se vacina. Não, primeiro, somente 12,4% da população brasileira receberam a primeira dose da vacina. Isso é muito pouco. Quase 60%, aí a gente está falando em percentuais. Quase 60% da população de Israel recebeu as 2 doses da vacina. Não, peraí. Aí você querer comparar Israel... Não, peraí. Eu estou comparando o trabalho percentual. Produz uma vacina. Veja o percentual da Índia. Veja o percentual da própria China. Não. Mas aí, Índia... Israel é a cidade de Niterói. Em vacinação percentual da população, o Brasil está em 50º lugar, atrás de Índia e China e de muitos outros países, né? Que produzem a sua vacina. O Brasil não. Aí é que eu quero chegar. O Brasil é capaz de produzir vacina. O Brasil tem um parque tecnológico. O que falhou foi o governo federal nos acordos internacionais para trazer os insumos. O Butantan fabrica vacina. O Butantan, a Fiocruz estão apenas recebendo já as vacinas que faz a mistura aqui. Nós não fomos capazes de desenvolver uma vacina e poucos países do mundo foram capazes. Se não me engano, só foi os Estados Unidos, Índia, a Rússia e a Inglaterra. Se não me engano aqui, eu não me lembro de outro país que foi capaz de desenvolver uma vacina. E isso nós não podemos culpar o presidente Bolsonaro. Desenvolver vacina é um investimento ao longo de prazo, é culpa de governo do PT, é culpa de governo do PSDB, do MDB, que não fizeram par e investiram em ciência no nosso país. Me desculpa, senador, mas eu vou deixar o Mano falar. Mas eu culpo sim o presidente Bolsonaro, culpo sim o discurso contra a ciência dele, culpo sim
a falta de articulação externa do presidente Bolsonaro, do governo dele, para trazer os insumos básicos. Não existe uma vacina chinesa, uma vacina indiana. Existe a vacina. E o Brasil, que produz vacina, sim, e produz vacina em massa, seja na Fiocruz, seja no Butantan, não estou falando dessa. Ele produz com insumos que vêm de fora, com acordos comerciais históricos. Eu fui um dos críticos da atuação do ministro e pedi, quer dizer, não vou dizer porque nomeação de ministro é uma atribuição do presidente da República, mas fui um dos críticos, fiquei muito feliz com a saída do ministro Ernesto. Eu achei que foi um erro do governo não ter tido um ministro das Relações Exteriores que ajudasse a situação. Eu não tiro nada do que você está falando. Eu fui um dos críticos e fiquei muito feliz com a nova postura do novo ministro das Relações Exteriores, embaixador França, tá certo? Agora, você culpar o país pela não desenvolvimento de uma vacina na pessoa do presidente Bolsonaro é um erro gravíssimo, é uma injustiça muito grande. Indo para um caso concreto, temos o caso da Pfizer, em que a empresa, o fabricante, ofereceu, vários países aceitaram, e o Brasil criou algumas barreiras para essa vacina. Os números de vacina que poderiam ter chegado ao Brasil teriam sido muito maiores se o Brasil tivesse aceitado esse acordo. Isso o senhor acha que foi uma gestão correta? Aí nós temos que analisar alguns pontos. A vacina da Pfizer, os Estados Unidos proibiu a sua exportação. Grande parte dela está indo para poucos países do mundo. Ela não estava aprovada pela Anvisa. Naquela época não se permitia a compra de vacina se não tivesse. Hoje já está tendo essa discussão, até porque foi liberalizada pelo Supremo. Mas na época não estava. Essa vacina não estava aprovada no nosso país. Ela não estava aprovada. Então, e ela foi uma das primeiras, quando foi, acho que, se não me engano, foi a primeira vacina que foi anunciada, né, lá atrás. Mas ela não estava aprovada no nosso país. É uma discussão que tem que acontecer em casos. Nós estamos vivendo uma pandemia que é uma coisa muito nova no Brasil e no mundo, de respeito a um caso como esse. Se falar nessa situação de comprar uma vacina antes dela ser aprovada lá atrás, isso era totalmente impensável no nosso país, antes dela ser aprovada pela Anvisa. Tá certo? Talvez ela fosse até um crime você comprar uma vacina se ela não está sendo aprovada. E se ela não for aprovada, como faz? Então, mas isso são etapas, né? São etapas, né, senador? Assim, primeiro tem que ter um interesse. Agora, é que isso está num conjunto do comportamento do governo, de um comportamento de negar algumas coisas, e a questão da vacina da China, de chamar de vacina, criar com isso uma tensão com o governo de São Paulo, que também tem seus interesses, mas estava fabricando a vacina, queria vender a vacina, o Ministério da Saúde não comprou naquele momento, isso o Bolsonaro desautorizou o Pazuello de fazer isso. Então, nesse conjunto, são vários os fatos, vários os atos por parte do presidente e do Ministério em que mostram a intenção do governo em segurar, ao mesmo tempo em que botava o povo na rua. Eu acho que nesse conjunto, eu acho que o senhor vai ter dificuldade, senador, de defender, embora o senhor diga que não quer defender o governo. No final das contas, quem vai vacinar a população brasileira vai ser o presidente Bolsonaro. Toda hora tem governadores, prefeitos falando que estão comprando vacina. Eu não vi chegar uma vacina na população que não seja encaminhada pelo governo federal. Não, senador, Butantan, senador. 80% das vacinas são a Coronavac fabricadas no Butantan. 80%, mas, senador, aí vem a questão do uso e da estrutura de administração. Nós vivemos uma pandemia que ninguém no mundo, nenhum gestor no mundo, né, nenhum presidente ou rei ou primeiro-ministro estava preparado para ela. A forma como atuou, né, mostra a organização da cabeça e da capacidade de gestão. A maneira como o presidente Joe Biden vem atuando nos Estados Unidos, desde o dia que sentou na cadeira, pegou a caneta e começou a assinar os atos, sucedendo a um presidente negacionista de extrema-direita, que era o Donald Trump, mostra os resultados que já estão visíveis e palpáveis na população. No caso brasileiro, a gente citou aqui a Anvisa e essa questão, não podemos comprar a vacina porque a Anvisa não tinha aprovado. A Anvisa
ela foi desmontada, começou no período do Michel Temer, mas isso se acelerou no período do Bolsonaro, ela foi desmontada na sua configuração inicial e remontada neste momento a imagem e semelhança do que queria o Bolsonaro. E antes, esse processo começou antes mesmo da pandemia. Esse discurso, que a gente não pode adaptar, mas vocês souberam, vocês que eu falo, o Congresso, vocês souberam fazer uma atuação espetacular para dar ao governo federal condições de gestão na pandemia, por exemplo, com o orçamento de guerra. Vocês deram ao governo um instrumento de atuação em 2020 que permitia ao governo fazer uma redistribuição, e foi o Congresso que fez isso, uma redistribuição de recursos para atuar num cenário de guerra, porque a gente vive um cenário de guerra. Depois, a base política do governo foi incompetente na transição dos anos e na transição das mesas da Câmara e do Senado para conservar aquilo. Eu falo incompetente politicamente, foi incompetente e criou um problema para o governo. O governo agora tem que, volta à questão do orçamento, para entrar das vacinas, o governo tem que ser criativo de novo para salvar a pele dos gestores públicos em razão, né, da ação orçamentária. Por que que, então, a criatividade vale, né, na hora de encher a caneta de tinta e para executar o orçamento, e a criatividade não pode valer nessa questão da negociação dos insumos para a vacina que tem que vir para o Brasil antes, de como a Anvisa vai trabalhar num sistema de contingência para negociar a vinda para cá? É isso que que eu tenho certeza que o governo será cobrado no curso dessa CPI, que é uma CPI absolutamente necessária para o país e para construir um panorama de culpas e de omissões no curso desse processo. E, na minha opinião, o maior erro dessa CPI será ela iniciar os trabalhos olhando o impeachment. Nem a CPI do Collor fez isso. Quando a CPI do Collor começou os trabalhos, não existia impeachment em tela. Não existia a possibilidade de o Collor sair da presidência da República. Isso aconteceu no curso da CPI. Isso aconteceu durante a história da CPI. Né? Mas não é contraditório exigir observância total às regras e às leis na questão da compra das vacinas e achar que foi oportuno e necessário mudar as regras orçamentárias para combater a mesma guerra, que é a guerra contra o vírus? Olha, eu acho que essa é o tipo de discussão, como eu falei no início, que não tem inocência. Nem ninguém é dono da culpa, nem da absorção nessa situação. Eu coloco todo o quadro político para o Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, fez o maior auxílio da história desse país em todas as áreas, seja para a população, seja para as empresas, seja para estados e municípios. Tentamos criar todos os mecanismos necessários para enfrentamento a essa pandemia. Mas teve erro. Você acabou de citar. Ainda hoje nós não estamos com o nosso orçamento sancionado do ano passado por fruto de uma disputa política, porque o então presidente da Câmara não queria, naquela época, ficou aquela disputa e não queria respeitar o direito da maioria de indicar a presidente da comissão. Então, são situações que houve erro, mas houve muitos acertos. E eu citei esses acertos. Eu sou contra a instalação da CPI nesse momento, porque acho um erro ela vir nesse espírito. Como você disse, você já disse que já tem, o Pazuello está convocado, o Ernesto está convocado. Então, se ela for nesse espírito, ela não vem para contribuir com o nosso país. Ela não vem para esclarecer, ela não vem para ajudar. Ela vem apenas para vir para um embate político. Ela vem apenas para passar uma imagem para a população que os homens públicos do país preferiram o embate, a disputa política, que
ela cuidar do tratamento, da assistência da população. E eu espero que isso que você está falando aí não ocorra na CPI. Tá certo? Eu sei que nós vamos ter um embate muito forte, o espírito, meu amigo, meu querido, você sabe que é meu querido amigo Renan Calheiros, não é bom pelas manifestações, pela forma como ele tem conduzido as suas declarações, o foco que ele quer dar, é um foco de embate político. E se isso ocorrer, a população vai passar, poxa, os homens públicos desse país preferiram a guerra política, ao invés de estar cuidando de mim, cuidando de imunizar a população, cuidando de dar assistência e levar saúde para a população. Eu espero que isso não ocorra. Senador, o senhor é um político conciliador, um político como o Lula falou no início, com trânsito fácil. O senhor transitou também pelos governos anteriores. O senhor tem essa vocação, vamos dizer aí, de conciliação. Agora o senhor hoje é parte da base de um governo que é o oposto disso. É um governo beligerante, é um governo de conflito. Todas as declarações do presidente Bolsonaro, eu acho que não estou exagerando em falar que todas as declarações do presidente Bolsonaro são declarações agressivas, procurando inimigos, procurando conflito. Há nisso uma estratégia política do presidente. O senhor acha bom para o país esse estilo do presidente? Olha, eu divirjo de algumas colocações do presidente, né? Eu acho que a aproximação dos partidos de centro a este governo, além de dar sustentação, deu estabilidade ao país. Vocês se lembram, Luiz, e você acompanharam antes da chegada dos partidos de centro ao governo, todo dia era fecha Congresso, fecha Supremo, aquela coisa beligerante, que não ia acabar bem. Eu tenho tentado, de todas as formas, levar estabilidade, levar bom senso, em todos os sentidos, não só ao governo, mas também ao próprio Congresso. Eu acho que nós temos que respeitar o direito do presidente em determinadas situações, que às vezes é questionado por isso, porque ele foi legitimado pelas urnas. Eu vejo um absurdo, às vezes as pessoas querer contestar o direito do presidente de trocar ministro. Então, eu vejo muito, nós estamos hoje num governo muito melhor do que nós tínhamos há 30 dias atrás, pelas trocas, pelas mudanças, que o presidente fez legitimamente, porque foi dado a ele esse direito pelo voto popular, que o elegeu com a maioria dos brasileiros. Então, eu espero que as pessoas tenham essa dimensão desse momento difícil que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. Eu acho que nós só vamos ter real cenário para que a gente possa fazer uma análise após essa pandemia, para ver os erros e os acertos, principalmente dos homens públicos que estão no comando da nação. Senador, muito boa a sua colocação e boa pergunta do Eumano. Até falar aqui para quem nos assiste, nos ouve, que no backstage, enquanto a gente conversava aqui, eu lembrava que eu conheci o senador Ciro Nogueira, que é, sim, um dos mais hábeis políticos do parlamento, quando ele, na segunda secretaria da mesa da Câmara dos Deputados, ele era o segundo secretário, durante o governo Lula, ele criou o hábito, durante o primeiro governo Lula, no início do primeiro governo Lula, o hábito de botar um prato de frutas, né, tropicais sobre a mesa, às tardes, né, na Câmara dos Deputados, e em torno de cujo prato se reuniam deputados e jornalistas das mais diversas vertentes para trocar ideias, falar de suas posições, pessoas que se revelavam claramente adversários, mas nunca inimigos, debatendo ideias. O que o Eumano falou aí foi a diferença entre um governo que tem ideias, tem posições, mas não professa o ódio, a divisão, porque hoje a gente tem uma população brasileira que está dividida na cena política entre odiar e amar, entre bem e mal. Isso que você falou aqui, Ciro, que antes da gente do centro chegar ao governo, ou seja, do centro aderir a esse governo, ao governo Bolsonaro, da maneira como ele era, porque nunca se fez política no Brasil dando veso, dando vazão a
tanto discurso de ódio como nesse momento. Nunca foi tão extrema a divisão. E olha, você preside um partido, o PP, que na sua origem está a Arena. A Arena, depois o PDS, né, partidos que deram sustentação política à ditadura militar, depois se conservaram até na origem do centrão inicial, naquele centrão que surge na Constituinte, estava esse grupo que não apoiou a eleição da chapa Tancredo Sarney, o governo Sarney. Mas, Ciro, e aí ninguém me contou, isso eu escutei e é isso que eu quero. Eu vou te contar uma história aqui, que inclusive eu estou contando no volume 3 de Trapaça, que mostra a natureza da forma como se faz política no Brasil. Eu estava nessa mesa em janeiro de 2003, na casa do então deputado Luiz Piauilino, no Recife, campanha do então deputado João Paulo Cunha para presidente da Câmara, e nós, no curso dessa campanha, nos encontramos no Piauí, quando o João Paulo foi lá. João Paulo estava jantando no Recife, na casa do Piauilino, com toda a bancada pernambucana, quando o Pedro Corrêa Neto, que era então presidente do PP, que você sucedeu a ele na presidência do partido, né, o Pedro Corrêa, que era conhecido como o grande malufista, vamos dizer assim, no Nordeste, na campanha do Maluf contra o Tancredo, o Pedro Corrêa chega junto do João Paulo e fala o seguinte: João Paulo, eu vou te falar uma coisa. Vocês estão chegando lá no Palácio agora. Eu e os meus amigos, a gente está lá há muito tempo. A gente conhece tudo naquele palácio. Agora, eu não conheço nesse momento o presidente. Eu quero que você me apresente ao presidente, por quê? Se tem 3 coisas que só fica bom nos outros, que não é bom na gente, sapato branco, que só fica bonito nos outros, óculos Ray-Ban e esse negócio de ser de oposição. Né? Ser de oposição na gente é uma desgraça. A gente gosta mesmo de ser governo, então me apresente. Né? Isso é o Pedro Corrêa e isso expressa a natureza disso que você falou. Desse centrão, que chega com o intuito de resolver os problemas, de ser cordial, de juntar pontas no parlamento. É possível fazer isso ainda ou a sociedade brasileira está fraturada e isso vai ficar claro nessa CPI? Olha, nós temos todos os extremos, principalmente por conta agora da liberação da candidatura do presidente Lula, né? Nós vamos ter os 2 extremos. Vai ser uma disputa muito mais de rejeição do que de intenção de voto. Nós temos uma sociedade completamente fraturada, eu concordo, e que cabe a esses partidos de centro, que historicamente você vê com tudo que aconteceu no parlamento, desde que eu entendo por político, nem por gente, por político, eu cheguei a militar em 94, mas acompanhava o trabalho do meu pai antes disso, né? Então, desde que seja Fernando Collor, na época da Constituinte, veio depois Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, todas as mudanças, todas as aprovações, todas as transformações que aconteceram no parlamento, principalmente, foram frutos do trabalho dos partidos de centro, que tiveram a coragem de fazer essas mudanças, seja na época com o partido de extrema esquerda, seja com o partido agora de direita. Então, a gente teve essa coragem e eu acho que nós temos que reconhecer. Nós ficamos muito felizes, porque nas últimas eleições, esses partidos foram os grandes vencedores das últimas eleições. Pode olhar que todos os partidos que tiveram crescimento eleitoral são os partidos fundamentais, fundamentalmente os partidos de centro. Eu espero que a população está tendo um sentimento de identidade muito grande com as nossas teses, com as nossas bandeiras. E hoje nós temos, eu já fui aliado do governo do PT e hoje sou aliado do governo do presidente Bolsonaro, tenho muito mais identificação do que ele prega. Não concordo com muito dessa questão de falta de costumes, algumas situações como essa, mas no que diz respeito ao direito do cidadão, às liberdades, principalmente a liberalidade econômica do nosso país, que é uma tendência no mundo,
Eu espero que seja consolidado e eu tenho certeza que no próximo ano a população vai saber reconhecer o papel desse partido de centro, como ocorreu nas últimas eleições. Senador, no início aqui do programa, o senhor falou que achava que o foco da CPI devia ser, em parte, voltado para os desvios de dinheiro, para a utilização do dinheiro pelos estados, e que até a Polícia Federal chegou aí a fazer algumas operações em função de desvio de dinheiro. O Lula citou aqui o Pedro Correia, antecessor do senhor na presidência do partido. Eu vou citar também o Roberto Jefferson, que foi da tropa de choque do Fernando Collor na CPI do PC Farias, e que também, tanto ele quanto o Pedro Correia, chegaram a ser presos em função de denúncias, acusações e condenações aí até em mais de um momento. O seu partido foi um dos partidos que foram atingidos aí, né, pelas investigações nos últimos tempos. O senhor se sente confortável ao lado de Roberto Jefferson em partir para essa estratégia de acusar os governadores de dinheiro público? Você se sente à vontade nessa função? Olha, é um período diferente. Roberto não é mais político, Pedro também, eu sucedi não Pedro, mas ao presidente Dornelles. Desculpa. O Roberto Jefferson é um aliado atual do presidente, está todo dia nas redes e o presidente é abraçado com ele. Olha, são pessoas totalmente distintas. Roberto, não estou querendo aqui fazer juízo de valor da vida de ninguém. Então, não dá para comparar a história de vida do Bolsonaro com a história do meu amigo Roberto Jefferson. São pessoas completamente distintas. Eu acho que cada cidadão tem o seu CPF, sua individualidade. Acho que a gente tem que saber separar. São histórias de vida muito distintas. Eu quero dizer que, como eu volto a ressaltar, eu estou nessa CPI, não é para defender o governo, não. Eu estou lá para tentar esclarecer e que ela vá no rumo correto, no rumo que as pessoas não se sintam abandonadas por disputas políticas, porque as pessoas hoje estão preocupadas em ser imunizadas, serem tratadas, favoráveis a essa disputa do Renan contra o Ciro, ou de outros nomes lá que vão disputar na CPI. Eu espero que a CPI, que nasceu da forma errada, nasceu no momento errado, seja algo positivo para o país. Perfeito. Senador, chegamos aqui ao final, né, do nosso tempo, né, de 1 hora de programa, e espero que o governo, você não está indo para lá para defender o governo, já estava 7-4, contabilizando que você estava lá. Vamos dizer que tem, então, o governo tem um voto a menos, então está 7-3 com uma abstenção, né? Está ficando difícil para o governo. Acho que o governo precisa reorganizar a sua base, né, para essa CPI, que eu acho, sim, que ela pode conduzir a um roteiro lógico de responsabilizações, de revelações, e que acho que vai chegar a desmandos nos estados, isso sem dúvida, né, porque eles aconteceram. Eles aconteceram nas compras de UTIs emergenciais, nas compras de medicamentos, essas coisas estão sendo apuradas, e é papel do parlamento apurar isso, né? Não há desvio de finalidade de uma CPI na hora que isso se apure. Agora, o papel central de uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional é sim, porque é papel do Congresso Nacional, investigar e definir as culpas e definir as omissões do governo federal. Ele existe para isso, eu mando. Eu quero agradecer a presença do senador aqui, senador, e queria muito que o senhor viesse outras vezes, que eu acho que aqui no Sua Excelência o Fato nós pretendemos fazer uma cobertura intensa da CPI, e a sua presença aqui, as suas ponderações, seu conhecimento na política, sem dúvida, são muito importantes aqui para nós. Queria só fazer uma observação. Sobre o fato de ter uma CPI no meio da pandemia, eu quero lembrar um fato. Eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, e eu já trabalhava em 1988, foi o ano que eu comecei a trabalhar, no meio da Constituinte, eu era repórter da revista Veja, e naquele ano aconteceu a CPI da corrupção. Foi uma CPI fortíssima.
ela é, na minha opinião, a mãe do modelo das CPIs atual, porque a atuação dela influenciou diretamente a Constituição, o que foi produzido na Constituição em função de CPI. Essa possibilidade de quebrar sigilo, essa capacidade mais forte ali de investigação. Aí eu quero lembrar que essa CPI foi feita no meio de uma Constituinte. Veja que o país estava completamente envolvido. Era tão importante naquele momento a Constituinte definindo todas as nossas leis, e cada detalhe da nossa vida, cada dia a gente acordava com algum detalhe diferente na legislação do país. Então, como observação, eu só quero lembrar isso, que o fato de ter fatos importantes acontecendo, são poucas pessoas envolvidas na CPI. É possível, na minha opinião, fazer sim. Foi possível na CPI da corrupção, que foi uma CPI que terminou, inclusive, com pedido de impeachment do presidente Sarney, que foi arquivado pelo então presidente da Câmara, em 1989 já, o Inocêncio de Oliveira. Então, só como observação final, eu não me preocupo muito com isso. Eu acho que dá para trabalhar, sim, uma CPI, estou citando esse exemplo, e acho, sabe, o que eu desejo a vocês aí é serenidade e o esclarecimento dos fatos, evidentemente, seja em relação ao governo federal, seja em relação aos governos estaduais e municipais também. Mas, mais uma vez, queria lhe convidar para outras vezes vir aqui com a gente, por favor. Olha, fiquei muito feliz de participar do programa de vocês, e vou iniciar minhas palavras finais aí pelo que você iniciou. Pode ter certeza que ninguém vai quebrar sigilo, ninguém vai nem propor quebra de sigilo de pessoas ligadas ao governo federal. E não tem esse tipo de acusação. Então, esse instrumento vai ser mais... Eu não sei se agora, dos governos estaduais, acho muito difícil não haver nenhum tipo de denúncia que venha a levar isso a cabo no final da CPI. Vocês são jornalistas muito mais experientes do que eu na atuação lá no Senado Federal, na Câmara, sabe? CPI, você sabe como ela inicia, ela não se sabe como ela termina. E eu acho que algumas pessoas que estão aí defendendo, que são atores muito fortes nessa CPI, eu não sei se no final vai se tentar paralisar essas investigações. E para mim, isso não vai ocorrer. Nós vamos investigar, nós vamos tentar com que essa CPI tire esse foco de disputa política que venha para contribuir com o nosso país, mas mal feitos não vão ver na pessoa do senador Ciro Nogueira nenhum tipo de contribuição para barrar qualquer tipo de investigação. Eu espero que em pouco tempo a gente volte a estar aqui nesse programa tão bom, para que a gente possa debater, às vezes com visões contrárias, mas sempre defendendo que o nosso país saia maior de condições como essa, para que a gente possa levar uma imagem positiva à população do nosso país. Um grande abraço. Muito obrigado, e sem dúvida com visões contrárias. Afinal, o que seria do seu River lá no Piauí, né, se todos torcessem no Piauí pelo meu Santa Cruz, né, que é o grande time do Nordeste? Um grande abraço. Obrigado, senador Ciro. Um abraço. Obrigado. Um abraço.